galerinha, tudo bem por aí? Estamos aqui hoje para mais uma história bíblica e vamos dar continuidade à aula passada, né? Na semana passada nós vimos que algumas pessoas precisaram tomar decisões difíceis, fazer escolhas difíceis. Quais eram essas pessoas? Noemi, que decidiu voltar para a terra dela depois que o marido e os filhos morreram. Mas ela estava ali deixando duas noras, né? A Orfa e a Ruth. A Orfa decidiu o quê? Decidiu ficar com a família dela lá em Moabe. E Ruth, o que ela decidiu? Qual que foi a decisão dela? Vamos lembrar o que ela falou para Noemi? Lá em Ruth 1,16. Aonde quer que fores, irei eu. E aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Que decisão linda, né, que Ruth tomou. Ela decidiu ir junto com Noemi, mas não foi uma escolha simples, foi uma escolha difícil, mas ela escolheu o melhor, porque ali ela não estava só decidindo acompanhar a Noemi, ela fez a escolha de ficar com Deus, o Deus de Noemi, o Deus de Israel. E foi a melhor escolha que ela fez. E você, tem escolhido Deus ou não tem feito essa escolha? Vamos orar pedindo para que Deus nos ajude a cada dia escolher a Ele em todos os momentos e que Ele nos conduza nessa aula? Então abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhinhos e vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por mais um dia que podemos estar aprendendo da Tua Palavra. Fala ao coração de cada criança hoje. Fala ao coração de cada familiar. Que possamos, ó Deus, fazer as escolhas certas no dia a dia das nossas vidas. Pedimos que o Senhor fale conosco através dessa lição, através da vida de Ruth e Noemi. Em nome de Jesus, amém. Então, agora nós vamos para essa viagem rumo a Belém. Noemi e Ruth voltaram para Belém. Vamos nessa? Um começo difícil. A família de Noemi era conhecida em Belém. Quando Noemi chegou a Belém sem o marido, sem os filhos, mais velha, cansada e triste, todos os que a conheciam estranharam bastante. Naquela época, as pessoas davam muito valor ao significado dos nomes. Noemi significa agradável e alegre. Como a aparência de Noemi não estava combinando com o significado do seu nome, ela mesma pediu para que a chamassem de Mara. Sabe por quê? Porque Mara significa infeliz e amargurada. Era assim que Noemi se sentia. Ela disse: cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Noemi estava muito triste por tudo o que havia acontecido com ela. Talvez nem estivesse esperando que algo pudesse acontecer, principalmente agora que ela já não tinha o marido e os filhos. Mas Deus estava com ela, e por isso ela poderia ter certeza de que o Senhor estava cuidando de tudo. Às vezes, nós também ficamos desanimados e tristes, assim como Noemi. Quando você estiver se sentindo assim, ore a Deus e fique tranquilo. Você pode acreditar que Deus está cuidando de tudo. Ele cuidou de Noemi e cuida de você também. Ruth e Noemi chegaram no tempo da colheita da cevada. A cevada é um cereal que pode ser usado para fazer pães, bolos e também bebidas. Naquela época, durante a colheita da cevada, depois que os trabalhadores cortavam e amarravam os feixes, muitas espigas caíam no chão. Os pobres tinham a permissão dos donos das lavouras para apanhar o que tivesse caído no chão. Era essa a lei de Deus para ajudar os necessitados. Você pode imaginar como deve ter sido difícil para Ruth e Noemi chegarem na cidade e não terem nem o que comer? Naquela época, as mulheres viúvas poderiam passar por muitas dificuldades, pois não era comum que as mulheres trabalhassem. Por essa razão, Ruth pediu permissão a Noemi para trabalhar. A senhora permite que eu vá apanhar as espigas de trigo caídas no chão de alguma fazenda?
Ruth perguntou. Tudo o que Ruth pensava em fazer, ela pedia a permissão de Noemi. Que linda atitude de Ruth, você concorda? Ela respeitava Noemi como se fosse sua mãe. Noemi era mais velha, mais experiente e por isso Ruth ouvia seus conselhos. Sabem, crianças, devemos respeitar as pessoas mais velhas. Quando o vovô ou a vovó, ou mesmo alguém da sua igreja, ou qualquer outra pessoa mais velha que você estiver falando, você deve ouvir com carinho, atenção e demonstrar respeito. Essa atitude agrada ao Senhor e poderá ajudar você a tomar algumas decisões importantes na vida. As pessoas mais velhas viveram mais do que nós, têm mais experiência e podem ter bons conselhos para dar. Noemi permitiu que Ruth trabalhasse, mas nenhuma das duas sabia em qual fazenda ela iria parar. Sem saber, Ruth foi parar na fazenda de Boaz, homem temente a Deus e parente rico de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Ali na fazenda, Ruth apanhava as espigas enquanto os empregados a observavam. Quando Boaz chegou à sua fazenda para saber como estava o trabalho, de repente ele viu uma mulher diferente. E era Ruth. Será que Boaz ficou curioso e pensou: quem será aquela mulher que está pegando os restos de espigas aqui na minha fazenda? Será que Boaz achou Ruth bonita? O que será que ele fez? Será que Boaz permitiu que Ruth continuasse a apanhar as espigas do chão? Você não pode perder a próxima aula para saber o que aconteceu. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas
tuas mãos, quem poderia me roubar? A tempestade não me alcançará. Se estou contigo, eu tenho paz. Tenho paz. Em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz. Não posso entender. No meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Tenho paz. Vocês viram, crianças? A vida de Noemi e de Ruth lá no retorno para Belém não foi fácil, né? Elas estavam sem marido, sem filhos, não tinham dinheiro, não tinham comida, não tinham trabalho, né? Então elas com certeza passaram algumas dificuldades, mas elas tinham algo para lá de especial. O que era? Elas estavam perto de Deus. Isso é o mais importante. Quando nós estamos perto de Deus, nós podemos ter certeza de que estamos sendo cuidados por Ele, né? Se você está passando por alguma dificuldade, por algo que tem te entristecido, conte isso para Deus, fale para Ele em oração. Ele está perto de você para ouvi-lo também, assim como Ele ouviu Ruth e Noemi, né? E Ele deu a solução aí para elas nesse período de tempo que elas retornaram para Belém e estavam passando por aquelas dificuldades. Estavam sem comida, né? Deus deu a solução para elas. Então, vamos agradecer a Deus por Ele estar perto de nós e porque Ele nos ouve e cuida de nós em todos os momentos, mesmo quando passamos por dificuldades. Então, vamos fazer essa oração. Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Pai, tem estado perto de nós, tem cuidado de nós em todos os detalhes, que o Senhor não nos tem deixado faltar nada. O Senhor ouve as nossas orações e mesmo que estejamos tristes, que estejamos passando por dificuldades, nós sabemos que estando perto do Senhor nós temos o melhor. O Senhor nos traz conforto, o Senhor nos traz a paz e o Senhor ouve a nossa oração. Nós te agradecemos, Deus, porque a Tua palavra fala que o Senhor nunca nos abandonará, nunca nos deixará, estará sempre perto de nós. Nós te agradecemos porque isso é o melhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Uma ótima semana para todos vocês. Cuidem para que vocês andem nos caminhos do Senhor, olhem as suas atitudes para que elas demonstrem sempre que você está perto de Deus. Que essa é a melhor escolha que nós podemos fazer, confiar em Deus e estar perto dele. Tá bom? Um beijão para todos vocês. Deus abençoe!